Flamengo voltou à liderança do Campeonato Brasileiro depois dos jogos realizados durante a data FIFA, né? Vitória 5-1 sobre o Sport em Pernambuco e a derrota do Palmeiras para o Santos da Vila Belmiro por 1-0. Mas existem outros elementos envolvidos nessa rodada estranha, né? Disputada durante a data FIFA, que tem que ser destacados, tem que ser lembrados, né? Decisões, opções, posturas diferentes dos dois clubes diante de uma mexida importante feita na tabela do Campeonato Brasileiro, no calendário do futebol brasileiro, melhor dizendo, que mexeu na tabela da Série A e que teve impacto direto nesses jogos disputados durante a data FIFA. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da GoCase. A Go Black está rolando. Você está vendo aí produtos da GoCase que você pode adquirir com o cupom GOMAURO, pagando bem menos. Inclusive o copo Vibe e a garrafa Fresh com preço promocional abaixo de R$ 130. Você pode comprar o copo Life também, você pode adquirir capinha de celular, comprar uma, leva duas, cada uma sai por menos de R$ 25. A garrafa Urban, a mais compacta, todas também podem vir com base de silicone, são produtos licenciados pelos principais clubes do futebol do Brasil e você pode adquirir personalizado com o seu nome ou o nome da pessoa que você quer presentear. A GoCase está com a gente, apoia o nosso jornalismo, use o cupom GOMAURO, acesse o link no primeiro comentário fixado ou esse QR Code que está na sua tela. Esse local que você viu aí na introdução do vídeo é o hall aqui de entrada do prédio do Santander, antigamente chamado de prédio do Banespa, né, o Banco Estatal de São Paulo, que depois foi adquirido pelo Banco Espanhol. Né? É um dos pontos turísticos da cidade de São Paulo, você pode subir, tomar um café, ir até o Mirante, ter uma vista privilegiada da cidade, é um dos lugares legais do centro de São Paulo e da cidade, né? Muito visitado aí por turistas e até por gente que mora em São Paulo, que eventualmente gosta de fazer esse passeio pelo centro. Muito bem, esse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre essa questão do Campeonato Brasileiro e da mudança no calendário. Vamos recapitular o que aconteceu. No mês de agosto, quando Palmeiras e Flamengo acabaram caindo da Copa do Brasil, eliminados respectivamente por Corinthians e Atlético Mineiro, a CBF percebeu que ela tinha uma possibilidade de mexer no calendário do futebol brasileiro, que previa o término do Brasileirão no dia 21 de dezembro, antecipando para o dia 7 de dezembro. E colocando os jogos das semifinais e finais da Copa do Brasil depois do Campeonato Brasileiro, ou seja, depois do dia 7. Isso fez com que os jogos do Brasileirão fossem amontoados entre outubro, novembro e comecinho de dezembro, eliminando meios de semana nos quais Flamengo, Palmeiras e também o São Paulo, naquele momento, que ainda estava vivo na Copa Libertadores da América, teriam, né? O São Paulo também foi eliminado, vale lembrar, né, pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então esses três times teriam a possibilidade de ter semanas livres para descansar, para recondicionar jogador, para treinar, etc. E no caso específico de palmeirenses e rubro-negros, que tinham 2 jogos do Palmeiras e um Flamengo atrasados a disputar por conta da realização da Copa do Mundo de Clubes, então eles tiveram que adiar alguns jogos, eles poderiam encaixar essas partidas nesses meios de semana. Ou seja, ou teria semana livre ou pagaria um jogo atrasado sem sofrer com desfalques. Como foi feita essa antecipação, eles acabaram tendo que jogar durante a data FIFA. É verdade que ainda houve uma data, depois do Mundial de Clubes, na qual Palmeiras e Flamengo poderiam ter encaixado aí os jogos atrasados, os dois não quiseram. Quando a CBF fez essa mudança, o Flamengo protestou. O Palmeiras elogiou e o São Paulo também elogiou. Algumas pessoas dizem o seguinte: não, mas aonde que você ia enfiar aí esses jogos? Porque tem o Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, agora assim chamado, no começo de dezembro. Na primeira quinzena, né? Os jogos já acontecendo, torneio que vai acontecer no Catar, e que havia uma possibilidade grande de ser um representante brasileiro. E agora é uma certeza, porque afinal é brasileira, Palmeiras e Flamengo, no dia 29 desse mês de novembro, na cidade de Lima, no Peru. Ou seja, um dos dois vai a esse torneio intercontinental. E se o brasileiro continuasse até o dia 21, como seria? Bem, esse era o problema da CBF. Não era problema do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, de ninguém, era da CBF. Talvez ela tivesse que adiar as rodadas finais do brasileiro para o final do ano, entre Natal e Ano Novo, como já aconteceu. Seria a única saída. É ruim? Seria ruim, porque afetaria as férias dos jogadores e o início da outra temporada. Mas é um problema que pertencia à CBF. E ela solucionou o seu problema, espremendo o calendário e sacrificando Palmeiras, Flamengo e, naquele momento inicial, o São Paulo, que depois caiu para a equipe da LDU de Quito e foi eliminado da Libertadores, então não teve mais esse problema. Além também de o São Paulo não ter disputado a Copa do Mundo de Clubes e, consequentemente, não teve nenhum problema com relação a jogos remanejados, esse tipo de coisa.
Então, quando o Palmeiras elogia a CBF, assim como o São Paulo, isso chama atenção. Porque uma coisa é você não querer reclamar, entender, ser compreensivo. Não, realmente não tinha muito. Mas elogiar, qual era a preocupação? Ficar bem com a CBF, fazer uma boa política. Enfim, o Flamengo protestou. Era o momento que os 3 brasileiros que estavam na Copa Libertadores deveriam protestar. São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Porque é óbvio que atrapalhou. Ah, mas qual a solução? Gente, repito, o problema é da CBF, não é dos clubes. Ela resolveu o seu problema sacrificando os clubes. Esse é o ponto. E aí o clube que é sacrificado ainda elogia. Uma coisa é você protestar ou você ficar quieto. Né? Eu não vou reclamar também, não vou criar problema, não tem muita saída, paciência, já foi decidido, não vão voltar atrás. A outra é você elogiar. E aí quando o Palmeiras elogia e depois é obrigado a jogar desfalcado contra o Santos, mobilizado, porque estava na zona do rebaixamento e segue ameaçado de voltar à segunda divisão e acaba perdendo para o Santos, bem, o Palmeiras concordou com isso, elogiou a medida. Esse é o ponto. Mas, Mauro, mas como é que faz? O que a CBF poderia fazer? Repito, problema da CBF, gente. Não é problema do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, de mais ninguém. E ela fez isso, ela resolveu o seu problema. Espremeu o calendário. Foi uma boa solução? Para ela, sim. Para o futebol brasileiro, não foi. O Campeonato Brasileiro é muito importante, aí eu até o coloco em discussão. Esse Intercontinental, ainda mais com a criação da Copa do Mundo de Clubes, qual a relevância? Por conta desse torneio, vale a pena sacrificar o nosso campeonato, o Brasileirão? Será? Isso diante de uma possibilidade, passando por 2 adversários, de você jogar contra o campeão europeu, Paris Saint-Germain. Possibilidade essa que não se concretizou em tempos recentes com o Botafogo, por exemplo, com o Flamengo, que nem chegaram ao jogo decisivo. O Botafogo no ano passado e o Flamengo quando ganhou em 2022 a Copa Libertadores da América. Né? O Fluminense em 2023 chegou até o jogo contra o Manchester City e foi atropelado. Será que faz sentido você sacrificar? É uma outra discussão. Não estou aqui tomando uma posição a respeito, mas acho que vale até reflexão. Será que o nosso campeonato, as nossas competições não tem que estar acima desse torneio da FIFA? Ah, mas é a FIFA, como é que você vai se relacionar? Problema da CBF. Não é problema do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, de nenhum clube brasileiro. Então esse é um ponto que me chama muita atenção. O Palmeiras acabou sendo meio que castigado, porque no momento em que percebeu que não tinha jeito, que ia ter que incubar aquela mudança, encontrou uma maneira de elogiar a Confederação Brasileira de Futebol, enquanto o Flamengo protestava. Então qual foi o entendimento de muita gente naquele momento? O Flamengo se expôs junto à CBF e o Palmeiras ficou bem com a CBF. Só que esqueceram de pensar no campo, porque dentro do campo o Palmeiras foi prejudicado, claro, por essa mudança, porque ele teve no calendário, com essa mudança de calendário, ele teve que enfrentar um adversário que é um rival, um clássico local, clássico de São Paulo, esse rival com bons jogadores que tem o Santos, apesar da sua má campanha, mobilizadíssimo, como se fosse uma final de campeonato, para vencer e venceu. E o Flamengo enfrentou quem? O Sport. Lá atrás, o Flamengo sabia que o seu jogo atrasado com o Sport poderia acontecer em circunstâncias mais ou menos como de fato a partida ocorreu, que é o Sport está virtualmente rebaixado, acabou sendo matematicamente devolvido à Série B justamente com a derrota nessa partida e diferentemente do que seria enfrentar o Sport lá atrás, quando ele ainda sonhava escapar da segunda divisão, jogaria na Ilha do Retiro, mobilizado, foi jogar na Arena Pernambuco, vendeu a troca, né, digamos assim, de local, o estádio onde o Sport também já jogou várias vezes como mandante, no estádio de Pernambuco, mas com uma origem de torcida do Flamengo, ele ganhou 3 milhões, o time pernambucano, né, de reais com esse acordo, mas ficou mais fácil para o Flamengo. Então o Flamengo já podia projetar lá atrás que poderia ser interessante, mesmo jogando com o time reserva, enfrentar o Sport nessa situação. Mesmo assim o Flamengo reclamou. E o Palmeiras elogiou, sendo que o jogo atrasado, todo mundo sabia. Um era o Juventude em Caxias, o Palmeiras venceu com o time reserva, o outro contra o Santos. Numa situação que também era possível de se projetar, porque o Santos vem remando, saindo e entrando na zona do rebaixamento desde o começo da competição. Então acho que esse é o ponto, é isso que a gente tem que pensar, né? Às vezes uma questão de boa relação política com a entidade acaba sendo colocada em segundo plano em relação ao que mais interessa, que é o campo e bola. É ali que a coisa vai se definir, por mais que bastidores e outras questões possam ter algum tipo de influência eventualmente numa competição de futebol. E foi o que vimos nessa ocasião. Com isso, o Flamengo acabou se beneficiando da derrota do Palmeiras e recuperando a liderança do Campeonato Brasileiro. E esse vídeo tem o apoio da GoCase. Você acessa o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que você está visualizando em sua tela para adquirir produtos com cupom GOMAURO e com desconto. Lembrando, por menos de R$130 você pode adquirir o copo Life, que é esse copo caprichadíssimo, grandão, personalizado com o seu nome, com o escudo do seu clube, ou a garrafa Fresh. E outros produtos também em promoção. Use, não esqueça, o cupom GOMAURO. São produtos licenciados
dos principais clubes do futebol brasileiro. Você adquire o produto, você ajuda o seu clube e você pode comprar para você ou para presentear alguém que você goste. Imagina que legal você dar uma garrafa de presente com o nome da pessoa, com o escudo do time de coração. É um presentaço, ainda mais com a proximidade aí do Natal no próximo mês. Muito bem, gente, a nossa próxima live será na próxima quarta-feira. Nesta quarta-feira, depois do jogo entre Fluminense e Flamengo, é Flu-Fla, né? Fluminense é o mandante. Jogo do Campeonato Brasileiro, quarta, 9h30 da noite, lá para 15 para meia-noite estaremos aqui para conversar com vocês sobre essa partida. Também teremos na quarta-feira à noite o Palmeiras recebendo Vitória, jogos diretamente ligados nessa disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro em suas rodadas finais. Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live, concorra a uma camisa oficial toda segunda-feira na área. O Na Área é a live da qual participa às segundas e sextas-feiras, às 11 da manhã. E na segunda-feira sempre tem sorteio de camisa oficial na S1 Live, se você for integrante do Clube de Vantagens. Então participe, você pode entrar no bolão, pode faturar no bolão. E se você for sorteado, a camisa você escolhe, o time ou a seleção da sua preferência. Então é uma oportunidade bem bacana. Aproveite e faça a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube. E também nesse embalo eu quero convidar você a fazer a sua inscrição no meu canal de cortes, lá você tem o melhor das nossas lives e também participar do clube de membros do canal. Sábado passado tivemos a live de novembro, mês que vem tem mais. O integrante do clube de membros, ele pode visualizar vídeos em primeira mão, ele pode comprar produtos de parceiros com desconto, ele pode participar da live dos membros e apoia o nosso jornalismo. Então venha para o clube de membros, tá? E acesse o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, link no primeiro comentário fixado, onde você também vai encontrar o link para o uso 360, tá rolando data FIFA, então se você não gosta, caneca e camiseta Eu Odeio a Data FIFA, cupom Data FIFA dá desconto e o cupom Mauro César dá desconto em todo o site Use 360. Então fica aqui o convite para você, próxima quarta-feira, depois do Fla-Flu, teremos live aqui no canal, mas antes tem live Soft Open nessa segunda-feira também no canal, às 10 horas da noite. É isso, valeu e saudações.